que tem em comum um foguete da SpaceX, um drone chinês, um míssil hipersônico russo e o seu celular. Todas essas coisas dependem de um grupo de minerais quase desconhecidos pelo público, mas que estão no centro de uma disputa global silenciosa. Bem-vindos ao universo dos minerais críticos e das terras raras, tesouros invisíveis, que estão por toda parte e que podem definir o poder geopolítico do século XXI. Conflitos armados, tentativas de golpe de Estado, trabalho escravo, trabalho infantil, desestabilização de governos, guerras regionais e até uma possível terceira guerra mundial são eventos do cotidiano desse século que passa pelo acesso e controle de minerais críticos e terras raras. Mas você conhece o que são os minerais críticos e as terras raras? Se não, a gente vai te contar. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. A nossa abordagem é crítica, profissional e muito séria, e a gente só pede isso em troca. As terras raras são 17 elementos químicos. Eles estão na tabela periódica. É o neomídio, o disprósio, o európio, entre outros. São insubstituíveis para uma ampla variedade de dispositivos eletrônicos. Não são minerais impossíveis de encontrar, mas exigem técnicas avançadas para extração, processamento e refino. Já os minerais críticos como lítio, cobalto e galho são vitais para indústrias estratégicas, desde baterias até chips de computador. São recursos naturais de demanda crítica. Um smartphone contém até 16 tipos de terras raras. Já um caça F-35 depende delas para sensores e sistemas de navegação. Sem esses minerais, a revolução tecnológica, a quarta revolução industrial, simplesmente não existiria. Targeted broad 250, 20 miles, 5,000 low. South Bearfall, just over the ridge. Engage. Someone, sniper 4, confirm clear to descend. A China é o país mais bem posicionado no mundo para liderar a indústria complexa de minerais críticos e terras raras. Isso dá um protagonismo geopolítico para os chineses que pode fazer ruir o imperialismo ocidental liderado pelos Estados Unidos e pela Europa. A China é o maior produtor de 12 dos 18 minerais considerados críticos e ainda é responsável por 60 a 90% do processamento e refino desses minerais em todo o mundo. Esse domínio chinês, ele não é por acaso, e eu vou te contar nesse vídeo os segredos estratégicos dos chineses para liderar a produção de minerais críticos e terras raras e ter o protagonismo geopolítico nessa área. Of all the world's political leaders, Deng Xiaoping has been the least accessible to the press. He doesn't give news conferences, makes no television appearances, except for infrequent photo opportunities. 毛主席经常讲啊，坏事转化为好事。 O primeiro salto de qualidade foi a elaboração das reformas de Deng Xiaoping na década de 70, que tinham o objetivo tirar a China da condição de país agrário e pobre. A longo prazo, definiram como metas triplicar o PIB, investir maciçamente em educação, indústria, modernização da agricultura e fortalecimento de todo o seu setor militar, estabelecendo zonas econômicas especiais e cidades com desenvolvimento tecnológico em todo o território chinês. Em 1990, a China
oficializou as terras raras como recursos estratégicos do Estado chinês e proibiu qualquer investimento estrangeiro nessa área. Em 1995, o Estado chinês, associado a grupos privados, adquiriu participação majoritária em uma subsidiária da General Motors, que produzia ímãs e outros produtos para a indústria de eletroeletrônicos, utilizando terras raras e minerais críticos. Além da sua participação majoritária, a China também adquiriu todas as suas patentes e, a partir daí, transferiu toda a tecnologia e produção dessa empresa para o território chinês. Com a abundância de reservas minerais e com o domínio tecnológico do processamento e refino, a China inundou estrategicamente o mercado global com terras raras a preços baixos para desestimular que empresas estrangeiras iniciassem novos projetos ou para colocar concorrentes fora do mercado. Além disso, a China se envolveu em vários projetos de produção de terras raras na Groenlândia, Austrália, Vietnã, África, Cazaquistão, reforçando a sua intenção em garantir a sua hegemonia mundial. Segundo a empresa de consultoria Goldman Sachs, atualmente existem apenas 5 refinarias de terras raras fora da China em operação, que estão localizadas nos Estados Unidos, Malásia, França, Estônia e Austrália. O primeiro pedido de patentes de terras raras da China foi em 1983. Apenas 14 anos após esse primeiro pedido, a China já tinha mais patentes registradas nesse setor do que os Estados Unidos e todas as outras nações juntas. Em 2018, a China já tinha mais de 23 mil patentes registradas de terras raras a mais que os Estados Unidos. Em dezembro de 2024, a China anunciou a proibição de exportação do mineral galho, germânio e antimônio para os Estados Unidos, exatamente um dia após o governo Biden impor restrições ampliadas à venda de tecnologia avançada dos Estados Unidos para a China. Entre 2005 e 2015, a produção anual chinesa de galho passou de 22 toneladas para 444 toneladas. Essa evolução foi uma resposta aos controles de exportação implementados pelos Estados Unidos, Japão e Holanda para limitar o acesso da China a semicondutores avançados e equipamentos de produção de chips, como softwares de design de chips e máquinas de litografia ultravioleta. Tanto os Estados Unidos como a China estão numa corrida para um não depender mais do outro. Os Estados Unidos querem até anexar o Canadá e a Groenlândia, como Trump tem dado declarações. Quando falamos anexar, leia-se colonizar, para ter acesso às reservas de minerais críticos e terras raras que esses países possuem. Assim como a China está investindo pesado na sua indústria própria de chips. O plano é conseguir atender a sua demanda doméstica em pelo menos 70% até o ano de 2025. Os chineses querem independência total das máquinas avançadas da holandesa ASM Lithography. Toda essa disputa vem aumentando as tensões em torno de Taiwan, que é um território chinês,
mas que possui um governo independente. Taiwan é hoje a principal fábrica de semicondutores do mundo. Cerca de 60% dos semicondutores produzidos no mundo saem da ilha de Taiwan, principalmente através da fábrica TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Cresce a tensão em Goma, cidade do leste da República Democrática do Congo. A região está imersa desde o fim de semana em combates entre o exército congolês e rebeldes do M23, aliados de Ruanda. Depois de um avanço de várias semanas pelo entorno, combatentes do grupo entraram no domingo à noite nesta estratégica cidade rica em minerais, onde vivem quase 2 milhões de pessoas, metade delas deslocadas. Crescem os conflitos armados e as tensões geopolíticas na disputa do acesso e controle de minerais críticos e terras raras. O conflito na República Democrática do Congo é um exemplo do que estamos dizendo. O Congo tem reservas de cobalto e coltan, minerais fundamentais para a fabricação de carros elétricos e outros produtos da indústria high-tech. A guerra civil no Congo, em especial no leste do país, na fronteira com Ruanda, tem, entre outros motivos, a disputa do controle das reservas desses minerais. A guerra na Ucrânia também é um outro exemplo. Os territórios ocupados pela Rússia têm reservas importantes de minerais e terras raras. Recentemente, Donald Trump cobrou a conta de todo o apoio financeiro e militar que os Estados Unidos vêm dando à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Entre as propostas de Trump para Zelensky está na mesa o acesso dos Estados Unidos a todos os tipos de terras raras e minerais críticos que existem no solo ucraniano. Após o ano de 2012, o Brasil passou a ocupar, junto com o Vietnã, a segunda colocação no mundo de detentor de reservas de terras raras. As maiores jazidas estão em Minas Gerais, Goiás e Bahia. Trata-se de uma grande oportunidade para o Brasil poder entrar no mercado de minerais críticos e terras raras, aumentando o seu potencial de extração, produção, refino desses materiais, tanto para a produção de fertilizantes, para a produção agrícola, como também para produtos de alta tecnologia para a transição energética. Isso daria ao Brasil uma independência em relação à importação de tecnologia e produtos importados que são confeccionados com terras raras e minerais críticos. Mas para isso, o Brasil precisa aumentar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, associando o trabalho já feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, junto com as universidades federais, institutos federais e os centros de pesquisa que podem mapear, estudar as técnicas, transferir tecnologia para o país e conseguir investimentos públicos para poder dar um salto na sua indústria de minerais críticos e terras raras, fortalecendo a soberania do Brasil frente à disputa geopolítica que está sendo desenvolvida no século XXI em relação a esses recursos naturais. E aí? Você curtiu entender como um punhado de minerais pode definir a geopolítica mundial? Pois é. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que a gente possa ter condição de produzir mais vídeos sobre geopolítica e tecnologia. Até a próxima!